Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Boa tarde, eu vou postar o vídeo só tardinha. Eu me chamo Hugo, sou professor de administração, um dos organizadores do Encontro Empresarial e Interinstitucional de Buriticupu, né, que a gente faz todo ano desde 2018, sempre em parceria com a Associação Comercial e alguns parceiros. Esse vídeo tem a intenção da gente falar um pouquinho sobre a vinda do Mateus Supermercados para Buriticupu, né? Esse é o assunto do momento em Buriticupu, né, entre jovens, entre adultos, entre empresários políticos também, né, tem despertado assim muitos comentários dessa vinda do Mateus, né? A primeira avaliação que eu faço sobre isso é bem positivo, né? Assim, significa que o Buriticupu está conseguindo atrair grandes empresas. Eu estou em Buriticupu desde outubro de 2017 e eu percebo assim que nesse período, né, o Paraíba já dobrou de tamanho, chegou também a Magazine Luiza, né, que balançou também com a cidade, né, teve alguns impactos. E por último chegou também a loja Noroeste, né, que é uma grande rede, e isso é bem interessante. Agora a chegada do Mateus vem assim mesmo provar que o Buriti realmente está se desenvolvendo, está em um momento bom comercialmente falando. Primeiro eu gostaria de falar dos impactos disso, né, assim, positivos. Eu tenho como muito positiva a vinda do Mateus, principalmente pela questão econômica, né, assim, para nossos jovens, para os nossos trabalhadores, assim. O que se diz é que vão ser mais ou menos 200 a 300 empregos, né, empregos diretos que o Mateus vai oferecer em Buriticupu. Claro, também eles oferecem vários outros, assim, trazem vários outros empregos indiretos que a gente vai discutir também nesse vídeo. O principal ponto desses empregos é que são empregos formais, né? Então todo mundo de carteira assinada, isso é bem interessante, né? Assim, infelizmente, na maioria das cidades do interior, a gente tem um problema assim da informalidade, né? Assim, às vezes as empresas empregam, não são grandes empresas, né? E acabam às vezes não assinando a carteira, e isso acaba sendo prejudicial para o empregado, né? Assim, porque às vezes, principalmente lá na hora de se aposentar, né? A gente sabe aí que a questão da aposentadoria no Brasil, com a mudança das leis trabalhistas, acabou não ficando tão simples. O ideal é que as pessoas todas fossem formalizadas, né? Mas a gente sabe que nem sempre é o que acontece nos nossos interiores. Então, como nas grandes empresas, a gente percebe que há essa questão da formalização, eles sempre assinam a carteira, né? Isso é muito legal. Claro, né, 200 a 300 empregos também vai ser um adendo muito grande de recursos econômicos no nosso município, né? Serão pessoas da cidade que serão contratadas, né? Geralmente vem de fora só o pessoal da alta gerência e por um tempo também determinado, né? Com o tempo, eles vão substituindo as pessoas da gerência que vem de fora por pessoas da cidade. E isso também é bem legal, né? Às vezes você entra ali como um funcionário de um setor, né, um açougueiro, tal, lá no setor de hortifruti, e você tem a oportunidade também de crescer, né, de às vezes se tornar um gerente geral, um gerente de setor, e isso é muito bacana, né. Um outro ponto que eu gostaria de discutir ainda sobre os impactos positivos é as compras assim de produtos locais. A gente sabe que o Mateus, além de um atacadista, também o varejista, né, no caso de Buriticupu, eu não sei ainda se eles vão vender no atacado e varejo ou só no varejo, né, mas falando em varejo, eles compram muita coisa assim das localidades onde eles estão localizados, né. Vamos pensar, por exemplo, em tudo que eles vendem de hortifruti, pessoal, por exemplo, ali que vende ali o seu cheiro verde e tal no mercado, que tem ali uma pequena produção, poderá vender diretamente para o Mateus, né? Às vezes é um preço menor, mas claro, maior quantidade, né? E isso pode ser muito interessante. Isso vai fazer também com que vários assim negócios, né, assim, por exemplo, nas nossas comunidades, né, a gente tem vários assentamentos que fazem essas produções, podem fazer essas produções assim diretamente para vender para o Mateus, né? Se organizar em associações. Então vejo isso como muito positivo. Outros produtos também, eu sei que lá na Vila Pindaré, por exemplo, tem umas senhoras que vendem lá doces, né, que são produzidos com matéria-prima local. O Mateus gosta muito disso, né? As grandes redes, na verdade, gostam muito disso, de algum produto que seja local e que tenha ali, sei lá, uma marca, e se a gente conseguir fazer com que fazer a ponte, por exemplo, para que esses pequenos negócios consigam fechar negociações com o Mateus, né? Claro, às vezes a gente vai precisar qualificar essas pessoas, né? Às vezes melhorar ali a qualidade do produto, né? Padronizar, porque com eles é tudo muito padronizado, né? Então, e isso eu acho que vem muito assim a trazer coisas muito legais para a nossa cidade. Terceiro ponto, modernização. Assim, a gente percebe, né, que
Buriticupu ainda é uma cidade, apesar de ser uma cidade grande, né, de 70 mil habitantes, assim, a gente ainda tem muitos problemas com relação aos processos, né? Assim, as empresas, a maioria ainda são muito simples, né? Especialmente porque são empresas familiares. Não é um caso só de Buriticupu, né? Assim, no interior em geral, existem muitas empresas familiares, né? E acaba que às vezes algumas têm uma resistência, né, ali de se modernizar, de treinar suas equipes, né, de todos os processos ali às vezes serem informatizados, né, controle de estoque, controle de compras, fluxo de caixa, às vezes acabam fazendo ali de uma maneira mais simples, né. A gente vem trabalhando isso, né, e assim eu percebo que as empresas locais têm melhorado muito, né, desde que a gente começou a oferecer várias capacitações junto com a Associação Comercial, o IFMA, o Sebrae, né? O Sebrae tem feito também coisas bem interessantes em Buriticupu e a gente percebe que as empresas vêm melhorando, né? Mas claro, com a vinda de outras grandes empresas, assim como já aconteceu com o Magazine Luiza e a Noroeste, a gente percebe que isso faz com que as empresas saiam ali de sua zona de conforto, né? E isso é muito legal. É muito legal mesmo assim, a gente vê as empresas locais crescendo e a gente está sempre à disposição, né, para contribuir com esse processo. E chegando outras empresas, né, essa é a lei da concorrência, né, assim, no Mateus da Vida, por exemplo, eles chegam com muitos produtos, né, principalmente é uma das grandes vantagens, né, eles têm assim, uma grande oferta de produtos que às vezes a cidade não vende, às vezes muitas pessoas vão para lá por isso, né, vão para lá pelo preço também. Isso vai fazer com que outras empresas também procurem, né, assim, produtos às vezes que não vendem, que vão passar a vender, e também que passem às vezes observar mais ali todos os seus custos, né? Como seus colaboradores se comportam, se eles precisam serem retreinados, né? Às vezes para esse novo momento, né? Então eu vejo isso assim como muito positivo. O quarto ponto que eu anotei aqui, até já falei lá no início, né? Impacto econômico, né? Claro que isso vai causar um grande impacto econômico para a cidade. 200, 300 empregos, assim, vai significar muito dinheiro, assim, pessoas da cidade, né, empregadas, assim, com o dinheiro tudo certinho no final do mês, né, isso, claro, vai movimentar todo o comércio, né, porque essas pessoas gastam em Buriticupu, né, vão comprar, sei lá, alimentos, produtos de beleza, roupa, né, tudo isso vai ser gasto em Buriticupu, né, então isso é bem legal. Claro, né, que talvez um outro ponto também assim que eu acho que é interessante nos impactos econômicos, que algumas empresas às vezes, sei lá, vão ter que mudar de ramo, vão diminuir seus lucros, né, tá claro, mas isso com o tempo tudo vai se organizando, né, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, né, principalmente nos bairros, né, assim, a gente percebe que as pessoas, o pequeno comércio, assim, ele tem ali, não é um cliente ali que compra tudo dele. Se você imaginar, por exemplo, vamos pensar, um bairro que nem a Vila Davi, né? Lá tem muitos supermercados, por exemplo. Muitas pessoas vêm para o centro, às vezes, comprar em um daqueles grandes supermercados ali, porque lá no supermercado do seu bairro não tem. Mas, assim, a coisa mais simples ali do dia a dia, tal, que ele sai ali para comprar, por exemplo, só uma coisa simples, um pacote de arroz, um item de higiene pessoal, ele não vai lá no centro, ele compra ali no seu bairro. Então isso é bem interessante. Cidades vizinhas, né? Assim, em Buriticupu eu percebo que tem Bom Jesus das Selvas que é perto, né? Tem Bom Jardim, essas cidades também não têm assim, um grande supermercado como o Mateus, né? Que oferecem uma grande gama de produtos, né? Então eu acho que também vai atrair pessoas dessas cidades para comprar, né? Para deixar recursos em Buriticupu e avalio isso também como muito positivo, né? Um quinto ponto, impactos no comércio local, né? Assim, esse é um ponto bem crítico, né? Assim, a gente percebe que muitos comerciantes estão um pouco preocupados, né? Assim, isso é normal, né? Assim, na administração a gente vê sempre lá os pontinhos, né? Oportunidades, ameaças e tal, e a chegada de um novo concorrente, principalmente um concorrente de grande poder, que é o Mateus, né? Poder aquisitivo, poder de barganha, preço. Claro que causa preocupação, né? Claro, isso concordo, assim, que realmente pode ser uma grande preocupação para muitas empresas, a gente se preocupa assim, com as empresas locais, mas claro, também é um momento assim, da gente inovar, né? Assim, da gente aprender também, né? Uma das principais coisas assim, que a concorrência faz é isso, é fazer a gente
aprender e a gente a contingenciar, né? Ali é meio que inesperado, né? Há muitos anos a gente falava da vinda do Matheus para Buriticupu, mas era um negócio assim meio especulatório, né? E agora parece que o negócio realmente é uma verdade, né? E claro, a gente já vai ter que todo mundo trabalhar junto, né? Assim, a gente, como professor de administração, né? Como profissional de administração, não só eu, mas todos os meus colegas, a gente somos vários, a gente está sempre à disposição e assim, parcerias, né? Uma das formas, assim, discutindo com outros colegas professores, né? Professores de economia, de administração, o que fazer, né? Então, é o momento, assim, por exemplo, das empresas locais, né? Às vezes as empresas ali menores, as empresas médias, podem, por exemplo, se unir na hora de fazer suas compras, né? E claro que com isso vão ganhar muito mais poder de barganha, e é o que acontece na maioria dos locais, né? Assim, quando chega assim, um grande concorrente, as empresas tendem a se aproximar mais. Às vezes eu percebo que algumas empresas não têm ali uma boa relação, né? Mas o mercado, gente, ele é muito volátil, né? Então, dependendo da situação, né, a gente às vezes tem que mudar tudo. Então, eu vejo como uma grande oportunidade, né? Assim, percebo que as empresas de Buriticupu têm evoluído muito, mas a gente pode evoluir muito mais. Pra você ter uma ideia, no finalzinho de 2018, um colega, o professor Leandro, fez uma pesquisa sobre o atendimento, a disponibilidade de produtos em Buriticupu. Mais ou menos 40-45% das pessoas falaram que não estavam satisfeitas com o atendimento no comércio local. É um número muito alto, né? Assim, desde então a gente vem trabalhando nisso, né? Assim, oferecendo vários cursos de capacitações junto com a Associação Comercial, junto com o Sebrae, né? Lá no IFMA, para melhorar o atendimento da cidade. A gente percebe que está melhorando, as empresas estão investindo também mais em marketing, a gente agora está oferecendo até um curso, né? Algumas empresas estão fazendo um curso para trabalhar o mercado digital e talvez a gente pode fazer muito mais coisas assim, para, claro, enfrentar toda essa situação, enfrentar todo esse momento. Então, assim, o principal ponto que eu defendo é que a vinda do Matheus é, na verdade, uma oportunidade, né? Assim, uma oportunidade da gente viver esse momento, da gente se unir, né? Assim, da gente receber o Matheus de braços abertos, né? É uma empresa que vai trazer, claro, desenvolvimento para a cidade. Imagino que pode atrair também outros grupos empresariais, né? O pessoal fala aí também da vinda da Americanas, né? Que ainda está meio incerto, mas já falam, né? Já pensaram, chegar também um Americanas em Buriticupu, significa que a cidade vem realmente atraindo essas empresas. Eu falo sempre que Buriticupu é muito especial, assim, eu falo que a gente é rodeado por mini cidades informais. Quais são essas mini cidades informais que eu assim nomeio? Os povoados. A gente tem povoados em Buriticupu de 8 mil habitantes como segundo núcleo, tem a Vila Pindaré com 5 mil habitantes, tem outros com 2, 3 mil habitantes, tudo ali, né, que consomem em Buriticupu, né, o pessoal ali, agricultor familiar, né, algumas pessoas que trabalham com agropecuária, e então são pessoas que realmente consomem na cidade, né? Elas não vão para Ceilândia, não vão para Imperatriz, não vão para Santa Inês comprar. E eu acho que é basicamente esse um dos pontos que tem chamado a atenção das empresas, né? Esse grande público consumidor que consome ali mesmo na cidade, então isso é muito interessante. O último ponto, também para as empresas locais, né? Assim como uma dica, né? A gente percebe que essas grandes empresas, elas assim, acabam oferecendo ali as coisas, um atendimento bom, mas também um atendimento muito padronizado. Eu defendo, outros colegas também da administração que eu conversei defendem que as empresas locais podem, por exemplo, trabalhar ali um negócio mais intimista com o cliente, né? Ali um atendimento personalizado e um atendimento ali mais humanizado também, né? Os clientes se sentir mais valorizados e, claro, isso vindo de empresas locais, isso pode ser bem interessante. A modernização também, né, é um ponto assim que a gente, para cortar custos, né, para enfrentar grandes conglomerados, a gente tem que trabalhar muita coisa, né? O corte de custos, por exemplo, pode ser um ponto bem interessante. Então, a gente padronizar processos, a gente organizar os estoques, às vezes, fluxo de caixas, vários pontos assim que são estratégias que a gente usa para diferenciação. Falo muito do Porter, né? Assim, os 5 pontos lá que o Porter defende são sempre estratégias para a gente enfrentar essas situações. E por último, esse livro aqui ele não está aqui só de figurante, né? Eu peguei aqui uma frase, né, que está escrita nele: o aprendizado contínuo nos alimenta, né? Então eu vejo esse momento como um momento assim de aprendizado, né? Assim, que a gente vai ter, né?
a gente já vem aprendendo muito assim com tudo que está acontecendo em Buriticupu, né? A gente até mesmo a Vale, né, assim, que é uma outra grande empresa que tem negócios em Buriticupu, a gente percebe que eles têm feito mais investimentos na cidade, tanto que eles têm muita empresa terceirizada, né, que está ali na Nova Vida, né, no próprio Buriticu, vários vizinhos, e a gente percebe, né, assim, que a cidade realmente vive assim, um bom momento, apesar de que tem muitos problemas, né, assim, eu observo, né, Buriticupu, eu ando muito pela cidade, ando nos bairros, tenho andado nos povoados, a gente sabe que Buriticupu ainda tem muitos problemas. Mas é um momento aí, claro, da gente discutir também esses problemas, né? A gente está entrando aí, já está, na verdade, um momento político, né? Eu não sou de Buriticupu, não sou eleitor de Buriticupu, mas eu sou uma pessoa muito apaixonada pela cidade, que vejo em Buriticupu um grande potencial. E assim, agora, né, a gente, aí nesse momento político, a gente tem que discutir realmente a cidade, né? A população local tem que discutir e tomar a sua decisão, né? Acho que essa decisão é muito importante assim para a gente melhorar ainda mais essa cidade e principalmente tratar os grandes problemas que a gente tem. Então, isso aqui não é só, talvez seja uma opinião pessoal, né? É claro que outras pessoas podem ter outras opiniões, mas a gente pode discutir, né? Eu vou gravar outros vídeos ainda sobre o assunto. O próximo vídeo que eu quero gravar e para trabalhar no Mateus, o que fazer? Esse vídeo vai ser principalmente para nossos jovens, né? Assim que eu falei que gravaria esse vídeo, muita gente tem me procurado e eu vou falar muito sobre isso, né? Assim, gente, o que fazer? O tempo está meio curto, né? Mas assim, a gente ainda pode fazer muita coisa, ainda pode se qualificar, ainda pode melhorar o nosso currículo para tentar uma vaguinha lá no Mateus, né? E claro, isso vai ser muito legal. Sobre essas vaguinhas no Mateus, eu acho também que um outro ponto para as empresas locais é que muitas empresas podem perder bons colaboradores, né? Assim, às vezes essas grandes redes acabam atraindo, né, assim, as pessoas, elas veem ali uma oportunidade de crescimento, mas claro, né, assim, a gente pode qualificar outros, né, a gente pode fazer uma proposta ali para aquele nosso colaborador, né, que contribui ali com a nossa empresa, para que ele fique. Então são várias situações aí que a gente vai ainda discutir. Então eu agradeço assim, a atenção de vocês, né, talvez o vídeo tenha ficado longo, mas a gente está à disposição para continuar esse debate. Tá bom? Então, bom dia. Hoje é um sábado, né? Um bom final de semana para todo mundo. Agradeço o meu primo Diego, que está aqui atrás da câmera fazendo a gravação, tá bom? Tchau, tchau.